Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Lauro, boa tarde, Clemente. A gente está juntos aqui, KPMG e FIEC, trazendo esse webinar de aspectos econômicos e principalmente voltado para a gestão financeira nesse tempos de retomada econômica, né? Então, a ideia desse webinar é a gente ter uma breve abertura, trazendo alguns padrões de retomada. Acredito que você, Lauro, possa se apresentar um pouquinho melhor também, Clemente se apresentar, e aí a gente segue com esses padrões de retomada, depois suas visões, Lauro, nessa questão de perspectivas econômicas, principalmente aqui para a região, que você tem bastante vivência aqui no estado. O Clemente faz essas apresentações e a gente vai para a fase de perguntas e respostas, ok? Eu sou Daniel, sou sócio de clientes e mercados aqui da região Norte e Nordeste como um todo, mas resido em Fortaleza e tenho uma atuação muito forte aqui no Ceará também. E vou fazer uma breve apresentação sobre esses padrões de retomada e depois passar a palavra para o Lauro. Lauro, eu acho que só se você quiser se apresentar antes e Clemente na sequência, a gente segue. Ok, eu sou... Muito obrigado a KPMG, o convite para esse webinar, que está destinado às suas redes de clientes em todo o Norte e Nordeste, principalmente. Eu sou economista, sou doutor em desenvolvimento regional na Universidade de Barcelona e tenho MBA em finanças na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu atuo com consultoria há mais de 30 anos na área de estratégia e na área de finanças. Sou professor adjunto da Universidade Estadual e economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Então, estamos aqui para contribuir dentro dessa visão das perspectivas econômicas, principalmente o que elas incluem nas finanças das empresas, que é o nosso tema do nosso webinar, e no nosso diálogo entre nós três e com a audiência, vamos discorrer sobre tudo que possa ajudar as empresas na sua gestão financeira nesse processo árduo de retomada após alguns meses de muito baixa atividade econômica. Tá bom. Clemente? Boa tarde a todos. Super prazer estar falando com vocês aqui. Espero poder colaborar um pouco com uma visão mais de crise e da retomada. Muito bacana, com todo o pessoal aqui da FIEC. Eu sou um sócio-diretor da KPMG, eu trabalho com reestruturação de empresas. Então, o que a gente gosta mais de fazer aqui dentro desta área é ajudar empresários, diretores financeiros, acionistas, investidores, credores a tirar empresas ou negócios problemáticos de uma situação de estresse, né? Seja pela reestruturação financeira, pela melhoria do fluxo de caixa e também, muitas vezes, num processo que a gente chama de turnaround, né? Que é a reestruturação operacional do negócio. Então, espero contribuir aqui um pouco na discussão com o time aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado, Clemente. Bem, passando, eu queria só fazer uma breve introdução aqui dentro da KPMG, como é que a gente enxerga, né, esse processo como um todo. Assim, obviamente, a gente passou por uma crise, vem passando por uma crise, e normalmente essas crises econômicas elas possuem algumas fases, né? Então, você tem um período de reação da crise, onde a gente, quando é pego de surpresa, normalmente responde àqueles desafios imediatos dentro da organização. Isso traz um segundo momento, a partir de um planejamento, a partir de um entendimento da situação, aspectos de resiliência dentro da empresa, onde você tem que
conviver com aquelas incertezas que são geradas na crise. E quem passa por isso segue uma terceira fase, que vem com a recuperação da economia. Isso traz novas oportunidades. Normalmente, crise vem agregada com novas oportunidades na frente, e uma nova realidade é construída em cima disso, né? Então, muito claramente nessa crise do coronavírus, a gente percebe, tivemos bastante mudanças de hábitos, e isso traz uma nova realidade que vem se desenhando. Toda essa questão de home office, de a pessoa ficar mais em casa, toda essa tecnologia agregada para a prestação de serviços, isso são coisas que realmente veio para ficar no processo, e se desenha uma nova realidade em cima de tudo isso, né? Então, quando a gente traz esse aspecto macro para dentro da economia, o que a gente fez foi tentar desenhar processos de como a gente entende que essas retomadas se darão dentro dos setores e segmentos, tá? Então, isso aqui dentro da KPMG foi feito, obviamente a gente tem diversos times setoriais, e em conversa, em pesquisa, e trazendo cliente para essas discussões, a gente definiu alguns padrões de retomadas dentro do setor econômico, tá? Então, a gente comenta basicamente que existem aqueles setores que apresentaram crescimento com a crise, e muito provavelmente continuarão numa linha ascendente mesmo após a crise. Então, fica muito claro isso aí com comércio digital, food delivery, tudo, na verdade, que é relacionado à parte tecnológica, né? Então, a educação digital, tudo isso veio, principalmente aqui na nossa região, com o varejo alimentar, veio apresentando um crescimento mesmo num período de crise, e não enxergamos que isso, num primeiro momento, terá um declínio, mas sim ele continua num padrão ascendente, tá? Então, a gente tem esse primeiro padrão de retomada. Temos um padrão que nós entendemos que, assim que a situação for se normalizando, e é o que tem acontecido agora, né? Nós já estamos numa fase de entrada de normalização, obviamente ainda demora um pouco mais, mas devemos entrar numa fase de normalização. Ele retoma ao normal, período pré-crise. Então, nós temos serviços financeiros, saúde, utilidades públicas, varejo de consumo de bens gerais. Isso daí nós entendemos que gerou uma demanda reprimida e deve voltar à normalidade na sequência, assim que nós tivermos uma perspectiva de finalização da crise. E nós temos, infelizmente, dois outros tipos de setores que precisarão passar por algum tipo de transformação para poder continuar evoluindo. Então, nós temos que nós estamos chamando de transformar para reemergir. Esses são setores que apresentaram um declínio muito grande no período de crise, mas que nós entendemos que algumas ações já serão suficientes para trazê-lo para um padrão de retomada crescente, né? Então, nós temos, por exemplo, o setor de turismo e lazer, que muito provavelmente vai perdurar uma fase difícil, mesmo depois que a gente tiver uma passagem da crise. As pessoas ainda vão estar voltando ao normal, e talvez isso demore um pouquinho mais para entrar em crescimento. Setor automotivo, por exemplo, isso tudo tem padrões de mudança no consumo que trarão desafios para esse tipo de empresa. E nós temos outras que estão, no nosso entendimento, em uma situação um pouco mais complicada. É o que nós chamamos aqui de um padrão de reiniciar. São atividades que realmente precisarão rever seus modelos de negócios, para continuar operando, porque, eventualmente, esses padrões de convívio social devem impactar profundamente esses setores, tá? Então, aeroportos, por exemplo, que é muito fundamentado em viagem a negócios, talvez essas viagens a negócios elas tenham uma tendência de queda no futuro,
e tudo isso precisa ser revisto, questões de hotéis também, devido a essas viagens de negócios. Então, de forma geral, esse é o comentário, né? Então, nós entendemos que a economia, de uma maneira ou de outra, o setor ou segmento de atuação de uma empresa se enquadra em algum desses 4 modelos de retomada. Então, aqui cabe o exercício, talvez, da organização, de entender onde ela se enquadra dentro disso e, a partir daí, conseguir planejar suas ações, né? Então, Lauro, eu queria só fazer essa introdução de como a KPMG tem visto isso, mas você é um grande especialista aí no setor econômico, eu queria que você, de repente, aprofundasse um pouco mais o assunto, tá? Então, eu passo a palavra para ti e já entro direto aqui na tua apresentação. Obrigado, Daniel. Obrigado, Clemente. É muito importante que os empresários entendam algo fundamental que você pontuou, Daniel. Toda crise, e essa especialmente, ela atinge os setores da economia de uma forma muito diferente. E dentro dos setores, organizações são atingidas também de forma diferente, de acordo com como funciona a sua cultura organizacional, como funciona a sua rede de fornecedores, sua rede de clientes. E isso permite que nessa crise isso seja ainda mais agudo, tá? Então, eu peguei carona nessa sua abordagem, antes de entrar até na minha aqui, para alertar para os empresários que a primeira coisa que eles têm que fazer é conhecer aonde eles estão. E já vou começar a minha apresentação, colocar que todos precisam ter consciência de que, em termos econômicos, nós estamos numa situação, eu ia usar uma palavra amena, mas nós estamos numa situação dramática, tá? Por quê? Porque nós viemos de uma recessão, a maior recessão da história do Brasil, ela aconteceu entre 2014 e 2016, tá? E isso quer dizer o quê? Que apenas 3 anos atrás, as empresas no Brasil, de uma maneira distinta, alguns setores mais, outros menos, sofreram um baque gigantesco nas suas demandas, nas suas cadeias de suprimentos, na integração com as cadeias internacionais. E essa recessão foi tão brutal que nós tivemos a pior recuperação pós-recessão da história do Brasil. Quando nós olhamos para 2017, 2018, 2019, o Brasil saiu sim da recessão. Por quê? Porque nós crescemos em média 1% ao ano. Isso é algo que é muito pouco, mesmo que não houvesse a recessão de 2014 a 2016. O Brasil precisa crescer mais de 1% ao ano para poder colocar no mercado de trabalho quem está entrando no mercado de trabalho. Imagina quando você tem 12, 15 milhões de desempregados, mais uns 5, 10 milhões de desalentados. Desalentados são aqueles que não entram na estatística do desemprego porque eles não estão procurando emprego. A estatística do desemprego só entra quem está procurando emprego. Então, o desalentado ele está vivendo de bico, ele encontrou alguma outra forma de viver que ele não está procurando emprego. Então, nós temos uma massa de 20 milhões aproximadamente, alguns colocam 25, outros 18, isso não se sabe ao certo, de brasileiros fora do mercado de trabalho formal. E esse 1% não consegue nem colocar quem está entrando no mercado de trabalho, como não consegue repor essa massa de desempregados no mercado. E as empresas, o que é que elas têm com isso? Tudo. Hoje nós não podemos falar em economia, em desenvolvimento empresarial, sem falarmos no componente socioambiental.
E isso foi um grande avanço da economia, das organizações, das empresas. Por quê? Porque se você falar hoje na desigualdade de renda no Brasil, os empresários estão começando a perceber que se a economia brasileira for menos desigual, nós vamos ter um mercado interno maior. E tendo um mercado interno maior, as empresas brasileiras vão conseguir vender mais. Então, o Brasil é um dos países que tem maior desigualdade de renda no mundo. Desigualdade sempre vai haver, mas nós não podemos ter desigualdade extrema. Pobreza sempre vai haver, em qualquer país tem, nos países mais desenvolvidos existem focos de pobreza. Mas nós não podemos ter pobreza extrema, miserável, porque isso, além de ser injusto socialmente, isso é ruim para a economia, isso é ruim para a indústria, isso é ruim para o comércio. Então, nós tivemos esse período de recessão, de estagnação, e no ano de 2019, nós iniciamos um processo de melhoria das expectativas. Por que as expectativas econômicas melhoraram em 2019? Primeiro, porque houve uma melhor gestão das contas públicas, tá? Nós saímos da recessão de 2014 a 2016 com um total desequilíbrio das contas públicas. Nós começamos já em 2017 uma pequena melhoria e nós tivemos ano passado um déficit que foi talvez 40% menor do que em 2018. Nós tivemos ainda a aprovação da reforma da Previdência, que ela é muito importante no horizonte de médio e longo prazo. Ela não traz economia quase nenhuma no curto prazo, mas no médio e no longo prazo ela traz. Ela ainda está defeituosa, porque precisa ser aprovada a reforma da Previdência nos estados e municípios, e alguns aprovaram e outros não, tá? Esse foi um problema que foi um acordo político, na democracia tudo é feito de acordo político, para se aprovar a reforma da Previdência maior, abriu-se mão disso, mas isso vai voltar à tona, porque nós vemos hoje no Brasil muitos estados que estão financeiramente totalmente inviabilizados, e não é por causa da pandemia, era antes da pandemia. Agora só está pior, tá? Então, nós tivemos essa questão da reforma da Previdência aprovada, e nós estávamos caminhando para ser aprovada em 2020 a reforma tributária, que talvez em termos financeiros e de eficiência econômica seja ainda mais importante do que a reforma da Previdência, tá certo? E depois de tudo isso, com essa expectativa que era de crescimento, alguma coisa entre 2% e 3% em 2020, veio a pandemia do coronavírus, que aí eu não vamos entrar aqui em aspectos sanitários e de saúde, porque nenhum de nós três somos especialistas, mas nós sabemos, como pesquisadores, que essa crise poderia ter sido menor. Primeiro, porque nós não tivemos informações do que estava acontecendo na China, onde se originou a crise. Isso poderia ter sido começado a ser combatido a partir, talvez, de novembro, dezembro, janeiro, e o mundo só veio a combater isso a partir de fevereiro e março, tá? Então, isso poderia ter sido combatido antes. E aí, quando nós entramos na crise da pandemia, essas perspectivas econômicas acabam como um todo. Por que elas acabam? Porque nós vamos, se em 2014 a 2016 nós tivemos a pior recessão da nossa história, nós estamos falando de 3 anos. Os cenários mais pessimistas colocam que em 2020 a economia brasileira vai cair o que ela caiu naqueles 3 anos de 2014 a 2016. Então, você imagina um paciente que tem uma pneumonia, ele não se recupera totalmente, ele fica com um leve resfriado, e aí ele tem uma segunda pneumonia, ela é muito mais grave do que a primeira foi. É essa situação que nós temos, e com vários agravantes.
O primeiro dela é que, para ter a recuperação da economia, você precisa de retomar o nível de investimento. O investimento pode ser público ou privado. O investimento público vai ser muito difícil. Por quê? Porque o investimento público, nós não temos caixa para isso. Nós vamos ter um déficit público de quase 800, 900 bilhões esse ano, e era preciso ter. Era preciso ter para fazer o equipamento de saúde, para nós termos menos mortes por causa do coronavírus. Era preciso para atender a população vulnerável, e você imagina que esse auxílio emergencial ele está atendendo 60 milhões de brasileiros. Nós estamos falando em 1/3 da população, um pouco menos de 1/3 da população brasileira, tá certo? E aí você imagina que mais de 110 milhões de brasileiros tentaram se cadastrar no auxílio emergencial. Ou seja, metade da população brasileira tentou se cadastrar. E isso mostra o tamanho dos vulneráveis. Ah, pode ter fraude, mas isso não passa de 1, 2, 3, 5 milhões desses 100 milhões que tentaram se cadastrar. Então, nós tínhamos recursos públicos para a saúde, de uma maneira que nunca foi vista no Brasil, recursos públicos para atender os vulneráveis e recursos públicos para criar uma rede de proteção para as empresas, principalmente para as pequenas e médias empresas. Porque as grandes empresas, as corporações, nós sabemos que elas têm outro mecanismo de acesso ao crédito nacional ou internacional, com uma série de fatores, mas as pequenas e médias empresas não têm. E disso, o governo até disponibilizou uma série de linhas de crédito. Mas essas linhas de crédito não chegaram no caixa das empresas. Pesquisa nacional feita pelo SEBRAE mostra que, das pequenas e médias empresas, 70% das que buscaram crédito não acharam, não encontraram, não receberam, não tiveram acesso a esse crédito por capital de giro das suas empresas. O Observatório da Indústria da Federação da Indústria do Estado do Ceará mostra que das indústrias cearenses que buscaram crédito, 60% também não tiveram sucesso em obter esse crédito. Então, nós temos algo dramático em termos de finanças públicas. Do lado do setor produtivo, a retomada do investimento, ela só será possível para aqueles setores que você já falou, Daniel, que tiveram uma queda pequena ou que tiveram até um ganho de venda e de eficiência com a questão da crise da pandemia. Então, essas são as condições que nós temos. E aí, que vocês colocaram, que é importante de ser explorado para os empresários. Diante dessa situação, quais seriam as perspectivas que nós temos de recuperação econômica? E aí, nós economistas gostamos sempre de sigla, de equação, de matemática, provar tudo com isso. E já tem uma nomenclatura, eu botei aí 3 principais, tá? Mas tem outras que eu vou abordar aqui. O que se falava mais no início era uma recuperação em V, ou alguns chamam de recuperação em U. O que é uma recuperação econômica em V? É que você tem uma queda com processo recessivo, que a economia, a indústria caiu no mês de abril quase 20% a nível nacional. Isso é uma queda, isso é uma economia de guerra, tá? Isso é uma queda que países que estão em processo de guerra acontece. Por que ela caiu tanto? Porque ela foi fechada de maneira diferente em diversos estados, mas aí a indústria foi proibida de operar. Então, a queda foi muito dramática, apesar de uma parte da indústria poder fazer a reconversão industrial, passar a atender a área de alimentos, de saúde, mas nem isso, nem todo mundo pode. Então, essa recuperação em V seria a mais otimista,
seria uma queda agora, e já a partir do segundo semestre, um processo de recuperação, você faz um V, e a partir de 2021, uma recuperação ainda mais rápida. Se ela fosse em U, quer dizer que a queda ia ser mais longa e a recuperação ia ser mais soft, ela ia ser mais lenta. Mas mesmo assim é um processo otimista. Hoje a maior parte dos economistas já falam de uma recuperação em L. O que é que quer dizer isso? Nós tivemos uma queda absurda, tal qual foi a queda de 2014 a 2016, por isso que eu iniciei falando nela, e em seguida um processo de leve recuperação, um processo de quase estagnação. Ou seja, seria como se nesse ano nós vamos ter uma queda do PIB, que ninguém sabe ainda o tamanho, mas ela deverá estar entre 6% e 9%, tá certo? Os mais pessimistas colocam 9, 10, 11%. Os mais otimistas colocam 4, 5. Eu prefiro ficar em algo de torno de 6 a 9% de queda da economia brasileira esse ano. E seria como se fosse uma recuperação de 1% ao ano em 2021, 2022, 2023. Isso seria terrível para as empresas, isso teria consequências dramáticas para a renda, para o consumo. E tem uma recuperação que se mostra ainda mais realista, que os economistas já batizaram em forma de K. O que é que seria isso? É uma recuperação que ela vai ser acelerada a partir do segundo semestre, mas para quem? Para as grandes empresas, para os setores de serviço que têm alta tecnologia, ou seja, que tem maior rendimento, que tem maior qualificação. Enquanto isso, as pequenas e médias empresas, os setores mais vulneráveis, eles vão ter uma recuperação, talvez de estagnação, talvez de continuar na recessão. Então, além da economia como um todo não se recuperar, você abre a desigualdade entre os setores, você aumenta a desigualdade de renda na sociedade, você continua sem ter um mercado interno pujante onde as empresas possam explorar. E fica muito claro se nós olharmos o desempenho, por exemplo, do agronegócio brasileiro. Que o desempenho do agronegócio cresceu, o Brasil já é um dos 3 países como celeiro de alimentação do mundo. Nós temos um agronegócio de alta produtividade, tá? A Embrapa tem grande participação nessa questão da alta produtividade. O empreendedorismo que nós vemos em algumas áreas do agronegócio, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, na fruticultura irrigada do Nordeste, tudo isso ajuda, mas esse setor cresceu muito, ele está ganhando mais dinheiro e isso aumenta a desigualdade entre os setores, tá certo? E nós não precisamos, na economia, fazer com que o agronegócio diminua a sua produtividade. Nós precisamos fazer com que os outros setores sejam tão inovadores e tão inseridos nas cadeias internacionais como o agronegócio é. Então, qualquer um desses padrões de recuperação da economia, e aí, Daniel, você colocou o padrão de retomada das empresas, como a KPMG está trabalhando, e é importante que os empresários da KPMG entendam, que são atendidos pela KPMG, entendam que, independente da recuperação ser em V, em U, em L, em K, eles precisam se identificar como o seu setor e como a sua empresa se enquadra naquilo. Porque você tem que ser, no momento de crise, você falou em incerteza, a incerteza é muito maior. E quando a incerteza é maior, você precisa ser muito mais ágil no seu processo de tomada de decisão. Então, a sua decisão tem que ser muito mais rápida. E, para isso, você precisa se informar. Então, a KPMG, fazendo esse webinário, ele pode assistir inúmeras outras informações que os empresários hoje têm acesso. E aí nós temos pilares para essa recuperação.
A primeira delas é a inovação. As empresas precisam trabalhar cada vez de uma forma mais forte com a inovação. Elas precisam inovar em produtos, em serviços, em processos, em mercados, em clientes, em rede de fornecedores. E a inovação é uma cultura, você tem que incentivar a tentativa. Você tem que ter parcimônia com o erro, porque quem está inovando erra. Vocês sabem disso, a KPMG tem um programa de carreira, todas as grandes têm, que você entra como trainee, vai subindo para a empresa, vai ser assistente júnior, sênior, até chegar a sócio, como vocês chegaram com sucesso. E para isso você tem que tentar. E você erra e você acerta. Uma empresa que não estimula a inovação, ela vai ficar para trás o tempo todo. Depois você precisa ter uma gestão 4.0, que isso é muito falado hoje, mas traduzindo para o empresário que muitas vezes não gosta dessas nomenclaturas, muitas vezes ele quer saber o que é que funciona mais na minha empresa. A gestão 4.0 ela passa pela digitalização. E agora, na pandemia, nós vimos que os supermercados, as farmácias, o e-commerce avançou o que ele avançaria talvez em 5 a 10 anos, ele avançou em 3 meses. E avançou por necessidade. Então, hoje, essa gestão 4.0 ela é muito mais palpável do que ela era até o mês de fevereiro ou janeiro. Quando nós falávamos nisso, muitos dos nossos clientes falavam o seguinte: não, isso não é para mim, não. Você está falando para outro setor. Isso aí vale lá na Europa, isso vale lá na Ásia. E agora, o pequeno comerciante lá de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, lá de Sobral, no interior do Ceará, lá de Uberlândia, no interior de Minas, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, lá em qualquer lugar que nós sejamos no Brasil, que é um país continental, ele sabe que aquele pequeno comércio lá que teve uma digitalização, ele conseguiu vender na crise, ele conseguiu fidelizar o cliente dele na crise, ele conseguiu multiplicar o negócio dele na crise. Então, a gestão 4.0 hoje é uma realidade muito maior do que era antes da pandemia. Além disso, as empresas precisam de uma integração maior. E você precisa ter rede de negócio. E você precisa ter rede de negócio com os seus concorrentes. Ou ainda hoje tem muita empresa que tem uma alergia, ela tem uma repulsa a negociar com seus concorrentes. Isso não pode acontecer, porque um aprende com o outro, porque você trabalhando em conjunto, você consegue desenvolver. Na área do comércio, você consegue comprar melhor. Na área da indústria, você consegue inovar melhor. Se você atuar em rede, se você atuar no associativismo, nós temos centros de pesquisas que podem ser compartilhados. Nós precisamos ter integração, academia, empresa. As universidades brasileiras precisam estar mais dentro das empresas. As empresas precisam estar mais dentro das universidades. E isso eu tenho mais de 30 anos de vida acadêmica, paralelo com a vida de consultoria que eu levo. E isso é uma luta forte que eu tenho nas empresas e na academia, porque existe, no sentido, às vezes, uma barreira. As indústrias, o comércio tem medo de entrar na faculdade e, às vezes, a faculdade tem medo de entrar no setor produtivo. Nós temos que acabar com isso, porque os países desenvolvidos do mundo, a academia, ela trabalha junto com o setor produtivo. Não existe pesquisa aplicada sem pesquisa pura, é assim que a inovação anda. Então, essas são as perspectivas que nós temos. Depois das perspectivas que nós temos, o que aconteceu nessa pandemia? Nós tivemos um grande movimento de reconversão industrial. Para vocês terem ideia, nós estamos, o Senai, junto com a Mallory, que é uma fábrica de ventiladores, junto com a Smaltec, que é uma fábrica de linha branca, que faz toda a linha branca, eles estão fazendo respiradores para a área de saúde aqui no Ceará.
o Senai já recuperou mais de 200 respiradores que estavam sucateados na rede de saúde pública ao custo de R$ 1.500 cada conserto. Isso é uma reconversão. A área de confecção passou a produzir bata, passou a produzir máscara. Então, a reconversão industrial, que nós ouvíamos falar muito em tempos de guerra, onde parte da indústria passa a produzir material bélico, com essa pandemia nós vimos no mundo inteiro muitas das indústrias se voltando principalmente para a área de saúde e para a área de consumo básico de alimentação, porque isso continuou, as pessoas têm que comer, têm que se vestir. Então, essa reconversão industrial ela tem a ver com a indústria 4.0, mas ela não pode ficar só no curto prazo. Na hora que a economia brasileira começar a se integrar mais com as cadeias mundiais, que a economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo, tá certo? Nós exportamos pouco e nós importamos pouco. Nós temos que nos integrar mais com as cadeias globais de valor, porque isso vai trazer tecnologia, isso vai trazer capital. Eu sei, você deve lembrar que eu falei que o Brasil ia precisar de muito investimento e que não temos investimento público e privado. Mas os fundos de investimento no mundo todo eles estão abarrotados de liquidez. E eles estão atrás de projetos lucrativos para investir. Então, para isso, você tem que globalizar a economia. Você tem que fazer uma transformação digital, onde cada vez mais a inteligência artificial, cada vez mais o Big Data vai trazer soluções, ele vai conseguir, de uma forma mais rápida, identificar o que o consumidor quer e transformar aquilo em produtos e serviços. Então, já chegando ao fim do meu tempo aqui, que eu não vou estourar, nós temos todas as condições de oportunidade para, dentro da fragilidade que foi criada pela pandemia, vindo de uma recessão, para que nós consigamos voltar a crescer. Mas esse crescimento vai poder mostrar que o Brasil precisa investir muito mais na formação do capital humano. Nós temos no Brasil uma elite de pesquisadores que está, nós podemos citar o ITA, o IME, os centros de pesquisa, eu falei da Embrapa, temos muitos outros que temos no agronegócio, que eu falei, a Embraer, que são dos melhores do mundo. Mas nós temos também uma falta gigantesca de capital humano técnico. É como se nós tivéssemos bons pesquisadores, bons gerentes, e nós temos uma mão de obra muito habilidosa no Brasil. A construtora tem bons gerentes, ela tem bom pedreiro, tem bom marceneiro, ajudante, mas às vezes falta um mestre de obra com qualificação. Então nós temos que incentivar muito a formação de mão de obra técnica no Brasil inteiro, porque aí você vai conseguir formar todo o capital humano e aí nós vamos conseguir dar esse salto à frente, integrando a economia brasileira, as cadeias de valores mundiais, e essa integração ela vai ter que se dar de uma forma muito proativa. E são essas oportunidades que as empresas brasileiras precisam enxergar nos seus nichos de mercado para esse crescimento. Tá ok? Então, essas são minhas palavras iniciais, dentro do que nós combinamos. Passar a palavra de volta para o Daniel, nosso mediador. E estamos abertos para toda a participação da audiência e de colocações de vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Lauro. Muito esclarecedor. Acho que, de certa forma, bastante alinhado, né, com que a gente tem feito internamente aqui também, o que reflete que é assim mesmo que os modelos de negócio têm sido pensados. E dentro, obviamente, de todas essas circunstâncias, a gente decidiu, logicamente, também, como ele já colocou,
ele tem uma larga experiência em gestão financeira e, obviamente, nesse momento de crise, talvez um dos pilares mais impactados é isso, né, Clemente? Assim, a questão do caixa, a questão de como você controlar todo aquele planejamento que você fez no começo do ano e não se concretizou, porque veio uma crise, como é que isso fica, né? Então, se você puder contribuir com a gente, tá bom? Lógico, Daniel, com certeza. Depois desse discurso do Lauro, com tanto embasamento teórico, experiência, não é fácil, viu, Lauro? Mas eu vou aqui fazer o meu melhor e eu acho que o Lauro pontuou muito bem aí toda essa questão do macro, né? Do macroeconômico e da situação de mercado. Sempre é bom escutar de quem conhece, né? Um pouco dessa história recente nossa aqui do Brasil e mostra como que somos flexíveis, como somos adaptáveis, como o empresário brasileiro consegue passar por tantas, né? Resiliente, né? Isso é incrível mesmo, né? Acho que o ponto que mais me marcou ali né? Acabamos de sair de uma recessão como nunca vista antes, né? Estavam aí engatinhando ou andando de lado aí devagarinho, aí vem aí uma recessão de 6, 9, 11%, né, de recessão. E como é que fica o fluxo de caixa de todos esses negócios, né? E como é que fica a expectativa, a perspectiva das empresas? De um lado, a gente vê uma recuperação no mercado de capitais, né, na bolsa de valores, mostrando que tem espaço ainda para crescer. Isso é muito positivo, mas a gente sabe que aquilo ali é reflexo de uma pequena, né, de uma pequena minoria, né, uma minoria de empresas e de grupos econômicos, né? O Brasil é composto por muito mais do que isso. A base da pirâmide é muito maior. E é muito disso que eu queria que eu venho hoje aqui para conversar com vocês. Eu queria trazer, então, algo mais micro aqui dentro da empresa, né, para uma mensagem para o gestor financeiro, para o CEO, para o diretor financeiro, para o CFO, né? Eu gosto muito sempre de começar aqui com esse gráfico, mostrando um pouco do ciclo de vida de um negócio, né? Tem aí considerando aquela curva e os padrões de retomada que tanto o Daniel Pio quanto o Lauro mostraram, a gente sabe que muitos hoje estão nessa descendente, né? Onde está a flechinha aqui, na queda, ou seja, a caixa, né? Aquela famosa expressão do cash is king, né? Caixa é rei nesse momento. Buscando ali a sobrevivência, né, do negócio, então fazendo todas as questões de trabalho remoto, de redução de jornada, de postergação de impostos, buscando ali postergação de parcelas de pagamento com banco, né, renegociando com fornecedores, buscando receber antecipadamente dos clientes, né? E é um pouco disso aqui que a gente tem visto, a gente tem conversado, e a gente sabe que é muito natural, né, as empresas passarem por isso como necessidade. E eu queria trazer aqui para vocês hoje, então, algumas das ações que a gente considera importante, que a gente tem conversado junto ao mercado, junto aos nossos clientes, né? Então, assim, a gente fala muito de qual é a importância da manutenção da liquidez da empresa, então, quão importantes são os controles de caixa e uma boa gestão de caixa para você conseguir capturar ali todas as estratégias que se tem na gestão financeira, né? Então, hoje eu vou, nos próximos slides, eu vou falar um pouco para vocês daquilo que a gente considera o que é a cultura de caixa, um pouco daquilo que a gente considera do que é um comitê de caixa, como que é composto um comitê de caixa, né?
as ferramentas que a gente busca usar, as ações, né, que a gente busca fazer de curtíssimo prazo aí para apagar o fogo e, lógico, pensando também na retomada. Felizmente, para muitos setores, eu acho que o pior já passou, mas a gente sabe que tem uma boa parte aí que o fim aí, o fim aí dos problemas financeiros ou da queda de receita ainda não acabou, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje aqui. Falando um pouco de cultura de caixa, a gente divide ela em 4 grandes pilares aqui. O primeiro delas é a visibilidade, né? Então, nesse momento, quão importante é você ter um fluxo de caixa diário, um fluxo de caixa com uma visão de 2 ou 3 meses, né? Buscando entender esse fluxo de caixa em diferentes cenários, né? Buscando ali dentro dos controles, né? Os KPIs necessários, os índices de liquidez, fazer isso parte da governança, né? Com reuniões, com relatórios, isso é muito importante. Os próprios controles aqui no segundo pilar que a gente fala entender junto à governança, né, da empresa o quão o assunto fluxo de caixa ele está permeado dentro da empresa. Então, as metas, os incentivos, eles estão de fato considerando o fluxo de caixa. Aqui um exemplo muito simples, não um exemplo clássico, é que a gente vê muito quando o pessoal de vendas eles não são incentivados pelo dinheiro em caixa e sim somente pelas vendas, né? Vende mais, muito bom, mas de repente é melhor vender menos à vista do que mais a prazo, né? Então, esse tipo de discussão e dinâmica que entrando ali numa cultura de caixa sustentável de um negócio, a gente traz, a gente discute junto e a gente considera super importante, mais ainda em momentos como esse, né? Ter uma consistência, né, na abordagem, de repente, por produto, ter uma consistência na abordagem por unidades de negócio, né? Entendendo ali qual gera mais ou qual gera menos, né? Fluxo de caixa, qual demanda mais ou qual demanda menos capital de giro, né? Esse tipo de discussão é muito importante, né? E a gente vê como que em momentos como esse, essas discussões afloram, né? Em momentos de expansão, em momentos de crescimento de receita, geralmente essas coisas vão sendo levadas, né? E não é um dos piores do problema, mas quando a fonte seca, a gente sabe que trabalhar com esse negócio é muito importante, né? O Lauro citou aqui um ponto também que eu gostei, quando ele falou aqueles que já estavam preparados para um processo de digitalização, né? Eles então estão eventualmente saindo da crise mais rápido, né? E novamente aquelas empresas que tinham uma cultura de caixa mais densa, mais robusta, certamente estão sofrendo menos com aquelas que não tinham, né? E aqui olhando dos dois pilares do lado direito, é mais do ponto de vista da organização e das capacidades, né? Então, não adianta nada a gente falar que quer ter uma cultura de caixa sustentável se você não tem pessoas treinadas para isso, se você não tem um repositório de conhecimento para isso, se você não tem seus processos, né, estabelecidos para isso, as competências, né, o treinamento das competências necessárias ou a liderança discutindo desse assunto. Então, assim, de fato, como qualquer mudança de cultura em organizações, isto dá trabalho, mas geralmente por um bem ali para buscar, né, você ser mais efetivo na gestão do seu caixa, né? Pensando nisso, um dos principais elementos que a gente considera dentro de um trabalho de gestão financeira, vamos dizer, plena, criar, né, os comitês, né, comitê de caixa, né, para alimentar as projeções de fluxo de caixa. Então,
a dica básica aqui é quão importante toda a empresa estar pensando no caixa, né? Quão importante, a gente tem que lembrar, né? O CFO e o diretor financeiro, eles são consequência, eles não são causa, né? E geralmente eles têm que ali girar os pratinhos, né? E tem que achar a solução da liquidez do fluxo de caixa para o negócio, mas aquilo ali tudo é resultado de uma série de políticas, de decisões e de ações de toda a empresa, né? E aqui a gente tenta mostrar, né, quão importante o pessoal do comercial, o pessoal da operações, o pessoal do tributário, o pessoal do RH, departamento pessoal, o pessoal da produção, o pessoal de compras, né, o pessoal de contas a receber, de contas a pagar, inclusive, né, tesoureiro, financeiro, e o pessoal do próprio financeiro. Então, assim, ter uma cultura de caixa e gerir liquidez, né, ter uma boa gestão financeira em tempos de crise, sem isto aqui, o negócio tende a ser mais custoso, mais trabalhoso e de bater mais cabeça, né, como no jargão popular. A gente sabe também que caixa aqui é uma questão de capital de giro, né? Quando a gente fala de caixa, um dos principais elementos que a gente considera que precisa ser bem cuidado são as contas de capital de giro. Geralmente, dentro da indústria, né? Onde está ali o dinheiro, a maior parte do dinheiro, seja naquilo que tem a receber, seja naquilo que precisa ser pago ou que está preso ali no estoque, né? Então, um trabalho focado nestas contas de capital de giro, ele geralmente tende a liberar um pouco de fluxo de caixa para aumentar a liquidez do negócio, né? Aqui a gente passa por alguns exemplos, né, de quantas as ações a gente pode trabalhar, sejam elas de curto, de médio e de longo prazo. Então, aqui no nosso eixo X, a gente fala do horizonte de tempo, né? Aqueles que são ganhos mais rápidos e aquelas que são ações mais estratégicas, ou mesmo a dificuldade de implementação. Tem coisas ou tem ações que a gente sabe de caixa que a gente consegue resolver dentro da empresa, né? Da porta para dentro. E tem outras muitas que a gente sabe que depende de terceiros. Então, fazer um mapeamento em conjunto com todas aquelas pessoas que eu mostrei anteriormente do fluxo do comitê de caixa, né? Fazer esse exercício diário, né? De busca dessas ações é o que geralmente consegue ali melhorar ali a visibilidade, melhorar a liquidez financeira, né? E o que muitas vezes é o diferencial entre a vida e a morte, né? De uma empresa, entre a sobrevivência e a completa falta de caixa, né? Então, lógico que não é só isto, né? Mas você ter um bom controle, isso faz muito você não só ter aquela segurança do que está acontecendo, mas também e principalmente a hora que você senta com aquelas partes relacionadas e as partes interessadas com um discurso que para de pé. Isso a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui alguns exemplos do contas a receber. A gente também tem o contas a pagar aqui, com diversos outros exemplos, né, de não somente do aumento do prazo de pagamento, que é o mais simples, né, mas diversas outras mudanças estruturais aqui dentro de um negócio que geralmente fazem diferença no momento aí de crise e de uma gestão financeira mais eficaz, né? Do mesmo jeito aqui, do ponto de vista dos estoques, então como reduzir, né, a necessidade ali, o dinheiro parado nos estoques e diversas ações que temos ali para novamente reduzir a necessidade de capital de giro. E aí a gente entra aqui, né, uma vez no modo sobrevivência, eu trago aqui para vocês um pouco dessa questão da retomada, né? E aí eu volto naquele tema que eu acabei de falar. O quão importante é você ter esses números, né, e essas projeções e esses planos de ação
na ponta da língua para você ter uma boa narrativa, né, junto aos seus stakeholders, né, para você ter um bom discurso, né, um discurso consistente, robusto, junto a seus funcionários, mostrando os motivos pelos quais você está reduzindo a jornada, junto aos seus credores, mostrando os motivos pelos quais você está pedindo uma carência aí de pagamento, né? Junto aos órgãos, às entidades do governo ou os órgãos fiscais competentes para pedir ali algum fôlego, né? Do ponto de vista de pagamento, ou mesmo para os acionistas ou investidores que podem ter interesse ali de capitalizar o negócio ou colocar recursos ali em momentos como esse. São elementos dentro de uma gestão financeira que a gente considera bastante importante aí para ter aí esse discurso consistente, né? A gente sabe que isso vai acabar em algum momento, um pouco mais demorado para alguns, um pouco mais rápido para outros, e que essa retomada está vindo. E isso, novamente, ajuda muito no discurso de busca de novo capital de giro, né? Para fomentar aí essa retomada. A gente sabe que a hora que a indústria ligar da noite para o dia, a retomada e o capital de giro vai ser necessário, e muitos não vão conseguir crescer por conta disso, porque não tem aí outro ponto que o Lauro mencionou. Não sei se eu estou errado aqui, mas eu acho que foram 70%, né, dos empresários ali que buscaram recursos nesse momento não conseguiram. A gente sabe que isso vai ser um impeditivo. E então, assim, o quão importante é você buscar então esse discurso consistente para buscar novos recursos, para conseguir diversificar aí nas suas fontes de captação, inclusive, por que não, venda de ativos ou parcerias estratégicas, né? Processos de consolidação. A gente sabe que muitas vezes nesse momento, quando as indústrias se juntam ali com alianças estratégicas, isso faz diferença. Eventualmente, no momento desse, trabalhando ali na produção em conjunto, reduz custo, aumenta a produtividade, isso é algo que pode se pensar. Nas aquisições ali estratégicas de ativos que podem incorporar melhores margens, ou mesmo na venda de ativos que não são o core, seja para gerar caixa, seja para reduzir a complexidade do negócio, né? Isso tudo é muito importante, está aí na agenda dos gestores, né, das empresas, como uma boa gestão financeira, seja para passar essa crise que todos estamos vivendo, ou seja para estar prontamente preparado, né, para a retomada que mais cedo ou mais tarde vai vir. Daniel, não querendo me estender muito mais aqui, era um pouco desse nosso discurso aqui que a gente queria passar, complementando aí o que vocês já mencionaram, e fico à disposição para qualquer bate-papo aí entre nós. Tá bom? Acho que eu na hora. Ô, Daniel, eu só queria complementar o Clemente, parabenizar pela apresentação, que eu falei mais do lado macro e mais do lado micro, e só reforçar para quem está nos ouvindo e quem vai escutar depois da gravação, que nenhuma empresa consegue planejar nada se ela não tiver o fluxo de caixa, o capital de giro e o seu sistema de custos absolutamente controlado e monitorado e tomado decisão. E não vou dizer que não é difícil você ter um bom fluxo de caixa e um bom sistema de custos, mas é muito trabalhoso, tá? O processo de implantação do fluxo de caixa, o processo de implantação do sistema de custos, muitas vezes ele leva um período médio, longo, ele tem muitos ajustes a serem feitos, mas ele é fundamental. Ele é tão fundamental como é um check-up de saúde para cada um de nós aqui, que muita gente não faz. Do mesmo jeito, muitas empresas não têm fluxo de caixa, não têm sistema de custos,
Nós trabalhamos há mais de 20, 30 anos implantando fluxo de caixa, sistema de custos, e muitas vezes a primeira pergunta que eu faço para o empresário é: para que você tem a sua empresa? Aí ele diz: para ganhar dinheiro. Eu digo: sim, você tem empresa para ganhar dinheiro e não mede se você está ganhando dinheiro. Porque sem sistema de custos e sem fluxo de caixa, você não consegue medir se você está ganhando dinheiro ou não. É como alguém que vai fazer um regime e não tem balança. É como alguém que vai controlar a diabetes e não mede o açúcar no sangue. Então, não tem sentido uma empresa não ter um fluxo de caixa e um sistema de custos. Por outro lado, ela precisa se preparar que a implantação do fluxo de caixa e sistema de custos vai exigir muito do capital humano, muito da tecnologia dessas empresas. É isso mesmo, Lauro. Eu acho que você fez uns pontos aí, umas relações muito interessantes. É de fato, né? E assim, o que a gente fala muito também, Lauro, é o seguinte: é importante, né? Você ter um sistema robusto, né? E a gente vê muitas empresas, às vezes, criando uma complexidade gigantesca em torno desses assuntos e que não conseguem, de fato, evoluir. Tem que ser muito simples no fim do dia, né? A simplicidade para você não criar complexidade para que você possa muito facilmente ter esses controles e não querer criar, né? Às vezes um emaranhado de controles e processos que no fim você se perde nele mesmo. Então, fazer o simples mesmo, às vezes não, é a maneira que a gente vê mais produtiva no sentido dos benefícios que se encontra, né, para que não tenha desculpas, né, para ter uma boa gestão financeira. Tá bom, legal. Eu acho que ficou muito claro, Clemente, Lauro, a mensagem que a gente quis passar, né? Eu acho que a empresa ela precisa identificar aonde o seu setor se encontra, entender esse movimento de retomada econômico dentro desse cenário nacional e regional. E, obviamente, existe uma série de outras medidas que precisa ser feita. Eu acho que você comentou muito bem, Laura, a questão da transformação digital que precisa acontecer dentro da empresa. Eu acho que isso é algo extremamente significativo. E, num aspecto financeiro, eu acho também, Clemente, que, obviamente, são muitos pontos ali. A gente vê que não é algo tão simples, né? Mas eu acho que essa é a mensagem que fica mais clara para a pequena, para a média empresa, principalmente, aonde não tenham talvez um sistema tão integrado para esse tipo de controle, você tem que ficar atento, você tem que fazer um comitê, você tem que reunir as pessoas e entender muito bem ali a questão do teu fluxo de caixa, que isso, sem dúvida nenhuma, é o que vai definir se você sobrevive e acompanha esse processo de retomada da economia que vem pela frente. Não é isso? Tá. Eu acho que é isso. A gente vai se encaminhando aqui para o final da apresentação. Esse webinar ele vai ficar gravado, depois ele vai ser disponibilizado tanto pela KPMG, quanto acho que eventualmente aí na FIEC, Lauro. Depois fica para quem quiser assistir, acho que tem muitos pontos. E vai ficar nossos contatos lá também, no final da apresentação. E eu acredito que eu faço das minhas palavras as de vocês, no sentido de que a gente, obviamente, está à disposição aí para o que precisarem conversar. Dito isso, eu queria só passar a palavra novamente para vocês, se tem alguma mensagem final, e a gente vai se encaminhando para o encerramento aqui. Eu gostaria... Tá bom o áudio aí? Tá bom, tá bom. Eu gostaria de agradecer a KPMG em nome da FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Nós estamos sempre abertos
a tudo que possa auxiliar o industrial, as empresas, e que, de uma maneira muito clara, foi colocado hoje aqui que o empresário precisa estar olhando como o setor dele, como a economia se comporta, ou seja, do portão para fora da empresa dele, mas isso é com um olho. Com outro olho, ele precisa estar olhando do portão para dentro da empresa dele, os controles dele. Não adianta ele ser o melhor, o empresário mais bem informado do mundo se ele não tem os seus controles financeiros, se ele não consegue avançar na eficiência, na melhoria da produtividade, na integração, na digitalização. Então, esse caminho ele tem que ser trilhado, e o que a pandemia veio a trazer foi simplesmente colocar aqueles que estavam melhor preparados, conseguiram enfrentar de uma forma menos dolorosa, e aqueles que estavam atrás desse processo de atualização sofreram muito mais. Mas para isso que existe a KPMG, as consultorias, as universidades, para ajudar o setor produtivo nesse processo de retomada. Muito obrigado à KPMG, ao Daniel, ao Clemente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Daniel Pio. Você coordenou aí essa conversa. Obrigado pelo convite. Foi um super prazer aqui conhecer o Lauro. Aprendi aqui com mais da visão dele econômica, muito bacana mesmo, e a gente está aí mais perto né, de vocês no Nordeste, isso é muito bacana também. E minha palavra final aqui de agradecimento para todos os industriais aí que estão numa situação mais delicada, né? Gestão financeira faz parte do dia a dia e está aberto à discussão e ter aí e gastar um pouco do tempo, né? Na verdade, investir um pouco do tempo para ter um negócio mais organizado é o que eu deixo aqui de palavra final, e isso é muito importante para a gente passar aí por essa tormenta que todos estamos, e muito em breve espero voltar aqui com todos daí da FIEC para falar sobre dinheiro novo, Brasil crescendo, outros problemas do crescimento, e não aqui tanto da situação que a gente está. Deixo um grande abraço a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Clemente. Eu agradeço a participação também de você, de todos os convidados. E eu vou encerrando por aqui, então, o nosso webcast. Abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.